A noite estava fechando quando liguei o motor do meu caminhão. O cheiro de diesel envolvia a cabine e o ronco do motor ecoava como uma música familiar. Entregando soja de São Paulo a Goiás, a estrada se estendia à minha frente, fria e silenciosa. A buzina estava ali, pronta para me lembrar que eu estava vivo, mas por dentro eu só sentia um vazio. Meu irmão tinha partido e desde então a fé que sempre me guiou parecia um fio tênue, prestes a se romper. Enquanto dirigia, vi a neblina se arrastar pelo asfalto, moldando figuras estranhas. Sabe como é? Às vezes a gente vê algo e não consegue explicar. De repente ela apareceu. Dona Zira, uma senhora de cabelos brancos como a neblina, estava parada à beira da estrada. O coração acelerou. Uma sensação de que fazer uma parada não era só o ensejo de bondade, mas algo maior. Abri a janela e perguntei se precisava de carona. Ela sorriu com um brilho no olhar, como se estivesse esperando por mim. Estou a caminho de Aparecida, disse balançando um pano bordado nas mãos. Era um pano que representava uma promessa não cumprida à Nossa Senhora. E eu, um simples caminhoneiro, me vi enredado em sua história. O céu escurecia mais e a estrada havia se transformado em um emaranhado de mistérios. Tomamos a estrada juntos, e cada conversa revelava um pouco mais do passado dela. A saúde de Dona Zira estava cheia de buracos, como os que encontrei na estrada abandonada. Em um momento, a luz do painel começou a piscar. Problemas mecânicos, como sempre. A esperança dançava, mas os obstáculos se acumulavam como pedras no caminho. E ali, no meio da noite fria, conheci o desespero e a determinação na voz dela ao compartilhar suas histórias e as orações que trocávamos a cada quilômetro. Então a estrada parecia conspirar contra nós. Um bloqueio de trânsito, motociclistas em agonia, e não sabia se era uma menção ao destino ou apenas azar. Dona Zira segurava o pano como se a vida dela dependesse daquilo. Prometia a ela que iria entregá-lo. Repetia. O ar pesado era quase palpável e a dor no meu peito se intensificava. Quase como se a perda do meu irmão estivesse ligada a essa viagem. Em um mergulho de coincidências, quando finalmente chegamos ao santuário, a mulher desmaiou em meus braços. O pânico me pegou como um chupão de freio, mas não havia tempo para hesitar. A pressa nos levou a um hospital improvisado. No fundo, algo me dizia que as verdades que iríamos descobrir nos colocariam de volta no eixo, entrelaçados num destino que eu jamais poderia imaginar. A visita ao hospital revelou segredos que amarravam nossas famílias, como se o destino tivesse jogado uma rede ao nosso redor. O passado vinha à tona e cheirava a dor. No entanto, tudo isso fez brotar uma fagulha de esperança em mim. Porém, quando soube da morte da neta dela, Ana Clara, o peso da responsabilidade caiu como uma pedra. Mauro, um caminhoneiro triste e cansado, havia se tornado um mensageiro de resiliência. O que seria do meu caminho agora? O que significa, afinal, ser um caminhoneiro em um mundo cheio de mistérios e promessas não cumpridas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O pânico apertava meu peito enquanto segurava Dona Zira nos braços. Meu coração estava a mil, mas a urgência me puxava para frente. Levei-a para o hospital improvisado, logo ali perto. O cheiro de álcool e medicamentos invadindo minhas narinas. A luz tremeluzente da lanterna revelava rostos tensos e preocupados. O impacto da situação me atingia como um caminhão desgovernado. Fica calma, Dona Zira. Tá tudo sob controle. Tentei acalmá-la, embora a dúvida me consumisse por dentro. A vida tinha me ensinado a dirigir, mas nunca a lidar com o desespero. As vozes ao redor se misturavam, mas eu só prestava atenção na respiração dela. As mãos trêmulas dela seguravam aquele pano bordado com força, como se fosse uma âncora em meio à tempestade. A promessa não cumprida aprendia algo além de nós. Enquanto aguardava, a iluminação fria do hospital realçou a angústia no meu rosto. Uma enfermeira apareceu e, com um olhar rápido, levou Dona Zira para dentro. Eu fiquei parado, suando em bicas, a cabeça cheia de perguntas. O que vou fazer agora? E se ela não voltar? As paredes do lugar pareciam se fechar a cada minuto. Nessa espera angustiante, eu me perdi em pensamentos sobre meu irmão. Queria que ele estivesse aqui. O vazio tomou conta de mim e o peso da responsabilidade aumentava. Teria mesmo alguma conexão entre nós? Afinal, tudo parecia tão ligado, como se o destino tivesse enredado nossas vidas. O relógio marcava o tempo, mas nada mudava. Eu queria acreditar que a esperança ainda tinha um espaço na minha jornada. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um grito estridente cortou o silêncio. Era o enfermeiro, e ele parecia apavorado. Um acidente! Um caminhão tombou na estrada. Precisamos de ajuda. Meu coração disparou. O que eu poderia fazer? Olhei para a entrada da sala onde Dona Zira estava sendo atendida. A porta se fechou, mas a urgência me puxava. Sem pensar, pulei da cadeira e fui na direção do som. As luzes de emergência piscando como se sinalizassem um golpe do destino. A visão logo me deixou sem ar. Um caminhão tombado na estrada, cargas espalhadas, carros amontoados. E no meio de tudo aquilo vi uma figura conhecida, um colega de estrada. Paulo tentando ajudar o motorista ferido com a cara desfigurada. O peso da cena me acertou como um soco no estômago. Era um bom homem, sempre ajudava todo mundo. A reviravolta me pegou desprevenido. O acidente, se fosse pior, poderia afetar uma parte da estrada que eu já conhecia, que me levava a Goiás. Com tudo isso acontecendo, a conexão da Dona Zira, o plano na mão e o passado me deixaram em estado de choque. Precisava fazer algo. De repente, meu telefone tocou. Era uma notícia inesperada. Alguém tinha feito uma ligação do meu número, mas não era para mim. Era para um amigo meu que estava envolvido com coisas perigosas. Heart Racing Now. O que tudo isso significava? Antes que eu pudesse entender, uma sensação de que estava sendo puxado para um buraco escuro tomou conta de mim. E assim, em meio ao caos, o destino parecia me empurrar para um caminho que eu nunca imaginei. O que estava realmente acontecendo? Por que tudo isso se entrelaçava? Uma verdade aterradora poderia estar muito próxima, e eu sentia que precisava descobrir. Ouvindo aquele grito, meu coração quase parou. O caos tomou conta da cena, e eu,
No impulso, abandonei a sala de espera. Aquela situação me pegou de jeito, como um caminhão batendo de frente. Corri até a estrada, apavorado com o que poderia encontrar. As luzes vermelhas dos carros de emergência dançavam na escuridão, refletindo um cenário que parecia absurdo. Toda a cena, o cheiro de fumaça e o barulho de sirenes criavam um clima pesado. Olhei ao redor e vi Paulo, meu colega, perto do caminhão tombado. A expressão dele estava marcada pelo desespero. E ali, o mundo parou por um segundo. "Paulo, o que aconteceu?" gritei, tentando me aproximar, mas a confusão era tanta que ninguém parecia me ouvir. O motorista, caído ao lado do caminhão, sangrava. Um misto de adrenalina e pânico pulsava em mim. Quando me aproximei, percebi que o homem era alguém que conhecia das estradas, um motorista que sempre trocava umas palavras nas paradas. "Ele tá mal, Mauro. Preciso da sua ajuda", Paulo disse, com a voz trêmula. Diante daquela situação, minha mente começou a girar. O ventinho frio marcou minha pele e o aperto no peito me dizia que o destino estava aprontando algo maior. O que estava prestes a descobrir me faria questionar tudo o que eu pensava saber. Comecei a ajudar como pude. Levantei o motorista, tentando acalmá-lo enquanto a outra equipe de socorro chegava. Então, algo inesperado aconteceu. No meio do tumulto, um rosto familiar se destacou na confusão. Era a neta da dona Zira, Ana Clara, que deveria estar em casa, mas ali estava, com os olhos arregalados, olhando para o caos à sua volta. A imagem dela invadiu minha mente como um raio. Lembrei do que a dona Zira dizia sobre a neta, que tinha problemas de saúde. "O que ela está fazendo aqui?" pensei. A angústia subiu como um foguete. Corri até ela. "Ana Clara, você deveria estar longe daqui." Ela olhou para mim, confusa. Dona Zira não sabia que eu vim. Só queria ajudar. A voz dela era uma mistura de coragem e medo. Meu estômago embrulhou. Como isso era possível? Aquelas estradas nunca foram pequenas demais para nos unir, mas agora estavam se entrelaçando de uma maneira aterradora. A conexão entre aquele acidente e a promessa da avó batia como um tambor em minha mente. E quando eu pensava que tudo já era confuso, um barulho do alto me puxou para a realidade. Um drone sobrevoava o lugar, gravando tudo. O que estava acontecendo? O que um drone fazia na estrada, em meio a tantas pessoas e um acidente? O ar ficou pesado com perguntas. O que mais eu não sabia? O destino estava me testando. E cada segundo se tornava mais tenso. "Precisamos sair daqui", gritei para Ana Clara. Mas o sentimento de que as coisas estavam apenas começando me consumiu. O que mais estava escondido ali? O que a vida ainda tinha por me mostrar? A adrenalina corria nas veias e o nó na garganta só aumentava. E assim, em meio ao pânico, percebi que não estava apenas ajudando um motorista ferido. Eu estava aprisionado em um mistério que poderia mudar tudo. O que viria a seguir? A estrada ainda tinha segredos a revelar, e eu estava prestes a desvendá-los. A adrenalina ainda corria nas minhas veias quando vi a neta da dona Zira no meio do caos. Aquele rosto, que deveria estar protegido em casa, estava exposto ao horror de um acidente. Um aperto no peito me atingiu como se eu tivesse levado um soco. "Ana Clara, você deveria estar longe daqui", berrei, mas a voz parecia sair arrastada, quase sufocada pelo medo. Ela olhou para mim com olhos assustados, mas não era só o medo no olhar dela que me incomodava. Era a certeza
de que alguma coisa a mais estava se formando. Dona Zira não sabia que eu vim. Só queria ajudar. Dizia como se fosse uma desculpa. Mas eu sabia que havia mais por trás disso. Mandei ela para longe, mas instintivamente voltei a olhar o que estava acontecendo. O motorista ferido estava por ali, uma figura familiar. Mas o que me deixou sem ar foi o estado em que ele estava. A dor nos olhos dele era real, e eu sabia que no fundo estava todo mundo lutando ali. Diante do tombo do caminhão, percebi que a estrada, essa grande mestra, estava me mostrando algo. Mas tinha algo ali que me deixava inquieto. Algo que ia além do acidente. As sirenes ecoando, a fumaça no ar, tudo se misturava em uma sensação de que o mundo estava desabando. Então o médico chegou, mas com ele havia uma energia estranha, algo que não parecia certo. Os olhos dele estavam mais rápidos que os dela, e o jeito que apontou para aquele motorista, não sei, tinha uma tensão no ar que me fazia questionar tudo. A voz dele saía pressa e autoridade, como se esse homem soubesse mais do que deixava transparecer. Precisamos de mais sangue. Essa situação é pior do que pensávamos, gritou. Meu coração disparou. Como assim? A confusão tomou conta de mim e eu percebi que tudo isso poderia se virar contra nós. O que tinha acontecido com aquele motorista? Era um acidente comum ou algo muito maior? Eu senti que me enredava numa rede de perguntas sem resposta. Enquanto a operação de socorro se intensificava, vi outras pessoas ao redor. Caminhoneiros, motoristas, todos com expressões de consternação. É apenas um acidente? Alguém perguntou em voz baixa. A tensão era palpável. E então o inesperado aconteceu. A sirene da polícia começou a tocar e eu percebi que 2 carros de polícia se aproximavam em alta velocidade. Senti o ar pesar. O que está acontecendo? Murmurei para mim mesmo, enquanto observava os policiais descerem com rostos fechados, prontos para agir. Quando um deles se aproximou de mim, não pude evitar. Você, caminhoneiro, o que você viu? Perguntou num tom mais rígido do que um travesseiro mal acomodado. Eu só conseguia pensar que aquilo mais parecia um filme de ação do que a vida real. Antes que eu pudesse responder, ouvi a sirene de um porteiro de emergência se aproximando. Não pode ser, pensei. O que mais poderia acontecer? Era como se a vida soubesse como fazer uma piada de mau gosto. E ali, entre vozes e pedidos de socorro, a ficha caiu. O que era uma viagem simples para entregar soja se transformou em um pesadelo. Algo estava muito errado nesta estrada, e de alguma forma eu estava envolvido mais do que imaginava. Neste momento, a luz do meu celular piscou, um aviso. Mas tudo o que eu queria saber era como tudo isso se conectava, o que aconteceria a seguir. O destino parecia me fazer uma pegadinha e eu estava prestes a ser puxado para dentro desse mistério. O pânico ainda martelava em minha cabeça, os gritos ecoando na minha mente. E ali, com o olhar fixo na cena, eu senti o peso do mundo nas minhas costas. Paulo gritando para ajudar e a sirene da polícia cortando o ar pesado. O motorista ferido sobre a estrada, seu rosto uma bagunça, e Ana Clara ali, no meio do caos. O que mais pode acontecer? Eu pensei, com um nó na garganta. O médico chegou e com ele uma tensão que fazia o ar ficar denso. Ele olhava para o motorista com uma urgência que me fez sentir um frio na espinha. Precisamos de mais sangue, ele gritou, o coração acelerado na minha caixa torácica. E eu só pensava, mas como assim? O que está rolando aqui? As luzes da viatura dançavam.
refletindo na lama da estrada derrapada. Se espalhava rápido, como se tudo tivesse se desmoronando. A adrenalina pulsava nas veias e eu não sabia para onde olhar, o que fazer. O que era para ser uma viagem simples, uma entrega de soja, virou um quebra-cabeça de tragédias. Enquanto isso, Ana Clara se afastou um pouco, com um olhar vidrado que parecia buscar respostas em meio àquele horror. Meu coração disparava. Ela não devia estar aqui. Eu queria gritar, mas as palavras pareciam perdidas na confusão. E então o dos policiais se virou para mim com um olhar pesado, quase me parando no caminho. Você viu o acidente acontecer? Ele perguntou, e eu apenas neguei, o que me fez sentir como se estivesse fugindo da verdade. Aquelas horas ali se tornavam uma eternidade, e cada minuto parecia que ia estourar como uma bomba. E, querido amigo, o que veio a seguir, você não vai acreditar. Uma van apareceu pela estrada principal, meio enfesada, e eu a reconheci. Era um veículo de transporte de autoridades. A janela se abriu e um rosto familiar emergiu. Era um cara que conhecia das reuniões, daqueles que mexem em coisas grandes. O que ele estava fazendo ali? O olhar dele era frio, e a primeira coisa que ele disse fez meu estômago revirar. Precisamos de todos os caminhoneiros disponíveis. Esse acidente é muito mais do que parece. A pressão aumentou. O que você quer dizer com isso? Perguntei, mas ele fez um sinalo para mim quando já se preparava para descer. Eu senti o chão tremer sob meus pés, o mistério se aprofundando. Ele falou rapidamente sobre tráfico, sobre uma operação encoberta que tinha relação com a soja que transportávamos. E ali, naquele instante, tudo ficou mais escuro. Os caminhoneiros estão envolvidos, Mauro. Preciso que você venha com a gente, ele mandou. E, meu Deus, a imagem de Dona Zira e de sua promessa veio à cabeça. O pano bordado, as promessas negligenciadas. O que eu tinha me envolvido? Essa viagem não era mais sobre ouvir os lamentos ou fazer uma entrega. Era um ponto de virada. A verdade que se desenrolava era como um fio solto prestes a arrebentar. O medo ficou palpável e comecei a questionar se tudo o que fiz até ali não era uma peça em um quebra-cabeça que eu não conseguia entender. O que mais estava por vir? O que eu realmente sabia sobre a estrada? Sobre as pessoas que cruzavam nela? Parecia que o destino havia me enrolado em uma teia de mentiras e eu estava prestes a cair. Ana Clara, as estradas, Dona Zira, tudo estava conectado de uma forma que eu nunca pensei ser possível. O que estava acontecendo? E o que eu era agora, no meio desse turbilhão? Novamente, minha mente assomou com perguntas sem resposta. O que viria a seguir? Eu olhei para Ana Clara, com um nó na garganta. O que ela estava fazendo ali, no meio de tanta confusão? Era uma cena de filme de terror, meu amigo. O cheiro de queimado misturado com o diesel, o barulho das sirenes, tudo se misturava em um caos. Não era só um acidente. Era o destino puxando minhas cordas, fazendo a história se entrelaçar de uma maneira que eu nunca imaginei. Precisamos ajudar esse cara, gritou Paulo, com a voz dele tremendo. Uma pressão subiu e eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. A adrenalina me empurrou para frente, mas a dúvida me segurava. O que mais aquela noite tinha guardado para mim? Quando o médico chegou, ele parecia mais apressado do que um motoboy em hora de pico. O cara estava em outro nível. Olhos tão abertos que pareciam sair da cara. Precisamos de sangue. O trânsito tá demais. Precisamos estabilizá-lo. E a agonia na voz dele, meu amigo. Parecia que tudo ao redor tinha congelado. A rapidez nas movimentações trazia um frio na espinha. Sangue? Mas que? Eu pensei.
O clima pesou e eu olhei para Ana Clara novamente. Fica aqui e não se mete em nada. Ok? Pedi. Mas a expressão dela falava mais do que palavras. E então a neblina parecia envolver tudo, como se o mundo ao nosso redor estivesse se transformando em um pesadelo. Foi quando algo fez meu coração parar por um segundo. Uma figura estava se aproximando do acidente. Era uma mulher com um casaco de couro surrado. Seus olhos pareciam saber mais do que o normal. O motorista, eu sei como ajudá-lo. Ela gritou, e eu não entendi muito bem o que ela estava armando. Quem é você? Perguntei, mas ela não respondeu. Algo nela parecia fora do lugar, como uma sombra que não deveria estar ali. A atenção dos policiais se desviou para ela, e isso me deixou inquieto. Não se aproxime, gritou um dos oficiais. Mas era tarde demais. A mulher parecia hipnotizada, e quando ela se aproximou do motorista, tudo virou um verdadeiro alvoroço. De repente, ela ergueu as mãos e um brilho meio estranho começou a sair delas. Uma luz intensa, quase mágica, e o ferido começou a reagir, como se estivesse sentindo algo que ninguém mais podia perceber. Eu arregalei os olhos. O que era aquilo? Aquilo não parecia real. O motorista estava levantando a cabeça, como se a dor tivesse desaparecido. Como assim? Acalme-se. Volte para a estrada, eu tenho uma missão, ela disse com um tom firme. E naquele instante, a estrada parecia ter vida própria, respirando junto com a mulher. O cenário virou uma pintura maluca, misturando dor e esperança ao mesmo tempo. Mas aí, na sequência, um barulho ensurdecedor, um caminhão desgovernado vindo em alta velocidade. Eu gritei, cuidado! E a mulher se virou, mas não teve tempo. A cena se desenrolou como um filme em câmera lenta, e eu sabia que precisávamos agir rápido. O caminhão rolou e a poeira levantou um manto espesso no ar. Não! Meu corpo reagiu como um impulso. Corri para ajudá-la e quando cheguei perto, uma luz ofuscante me cercou. Eu não entendi nada. Naquele segundo, minha vida deu uma guinada. Eu, um caminhoneiro cansado, estava preso em um mistério que ultrapassava qualquer estrada que já percorri. E ali, na beirada do acidente, eu me perguntei o que estava acontecendo. A mulher, a conexão que todos tinham e a promessa da dona Azira. Tudo fazia parte de um enigma que eu não conseguia desvendar. A única certeza que eu tinha é que nada voltaria ao normal. O que mais a noite tinha guardado? Eu só desejava entender. Ainda atordoado com o que tinha acabado de acontecer, precisei respirar fundo. O caos estava à minha volta, e a mulher, que parecia ter saído de um filme, tinha acabado de salvar o motorista ferido. Mas confesso, não conseguia desviar a atenção de Ana Clara. Ela não deveria estar aqui, pensei com um aperto no peito. Rápido, Mauro! Paulo gritava, tentando nos trazer de volta à realidade. Precisamos ajudar o cara, ele está morrendo. Uma sensação de urgência se espalhou e eu precisava agir. Mas minhas pernas pareciam grudadas no chão. A fumaça ainda subia, e a cena vibrava entre a esperança e o desespero. O brilho da luz que a mulher emanou me deixou angustiado e confuso. Eu sentia que havia algo mais nessa história, como um fio invisível ligando tudo. Enquanto isso, ouvi os gritos da sirene policial, o barulho dos motores e o cheiro de diesel inundando meus sentidos. Então, uma van apareceu e, pela pressa, eu reconheci o carro do que não queria me lembrar. Era uma batida de comoção no meu peito. Um homem de terno escuro, que conhecia das reuniões, desceu,
e o olhar dele estava carregado de algo que eu não podia decifrar. Precisamos de todos os caminhoneiros disponíveis, ele disse. Meu estômago virou. O que você quer dizer com isso? Pensei, pensando em Dona Zira e na promessa dela. Mas não tinha tempo para ponderar. Outro grito cortou o ar. Era uma figura vindo da estrada. A polícia está aqui! Um dos oficiais gritou para todo mundo se afastar. O pânico tomou conta de mim. A adrenalina disparou. Eu precisava ficar perto de Paulo e Ana Clara, mas a confusão estava crescendo. Quando olhei de volta, a mulher misteriosa tinha desaparecido. Como assim? A luz que ela proporcionou tinha se apagado. O motorista tinha recuperado a consciência e estava tentando se levantar. Rápido, um dos policiais apontou para nós. Vocês, ali! Vamos precisar de vocês para depor sobre o que aconteceu, agora! Era como se um peso tivesse caído sobre mim. O que eu ia dizer? O que eu tinha visto? O que realmente tinha acontecido? A dificuldade de colocar as palavras em ordem me deixou ainda mais nervoso. Em meio ao tumulto e à agitação, algo parecia mudar. As luzes vermelhas da polícia dançavam, mas eu também sentia a tensão dos outros motoristas que começaram a se juntar, formando um grupo. A estrada estava tomada por todas aquelas almas que estavam, de alguma forma, conectadas. Aquele instante foi quebrado com a aparição de um homem bem mais velho. Seus olhos, cansados, pareciam ter visto muito. Ele me olhou diretamente e pude ver algo que era difícil de explicar. Era como se a sua presença emanasse uma crença nos segredos que a estrada guardava. Escutem. Falou com uma voz firme. Esse acidente não foi só um acidente. Sentiu frio na espinha. O que ele queria dizer com isso? Hoje, tudo parecia um emaranhado de estradas perigosas e promessas quebradas. Como se a vida na boleia tivesse se transformado em um grande teatro de mistérios. Decidi então acompanhá-lo, e lá longe vi um vulto familiar. Um colega de estrada que nunca pensei que encontraria novamente. O que mais eu não sabia? Perguntas começaram a surgir, e eu sentia que o amanhecer poderia trazer respostas que mudariam tudo. O caminho adiante era incerto, e um novo mistério estava se formando. Eu não poderia prever o que o amanhecer traria, mas uma coisa era certa. A verdade estava mais distante e mais próxima do que eu poderia imaginar. Eu terminei de ouvir aquela história e, olha, o peso no meu peito ficou mais intenso. Naquela estrada, tudo parecia girar. A mulher que quase salvou o motorista, a neta da Dona Zira, tudo isso tinha virado uma novela. E quando pensei que poderia relaxar, lá vem a surpresa. Um oficial da polícia chamando todo mundo. Vocês, caminhoneiros, precisamos de vocês. A voz dele cortou o ar como faca. Entre o medo e a confusão, olhei para Paulo. O que está acontecendo agora, cara? Mas ele só deu de ombros, fechado em seus próprios pensamentos. A gente sabia que não era bom. E veja bem, na hora que a poeira começou a sentar, outra van chegou. Transparente os vidros, mas todos se moviam apressados. Um clima pesado. O que mais estava por acontecer? Sentia que algo estava muito fora do lugar. E então eu vi, no fundo da van, uma sombra conhecida. Alguém de terno, afinal. O mesmo que sempre aparecia nas reuniões. Que esse cara tá fazendo aqui? Pensei, enquanto um nó na garganta me apertava ainda mais. Precisamos ser rápidos. A situação é grave, ele gritou. Mas o que ele queria? O motorista. O que aconteceu com ele e a mulher misteriosa? Perguntas martelavam na minha cabeça, mas uma sensação estranha me empurrou para o lado da estrada. Quando olhei para a pista,
Notei uma movimentação estranha. Mas não era só poeira, não. Era algo mais. Algo que fazia meu instinto de caminhoneiro gritar. Algo estava acontecendo ali. Olha, cara, vamos esclarecer isso, eu disse para Paulo. E sem esperar resposta, fui para perto do médico. O clima estava quente e o suor escorria pela testa. O motorista estava sendo cuidado, mas algo não cheirava bem. O médico parecia nervoso. Olha só. Ele pegou o telefone e falou rapidamente com alguém. Sim, precisamos de um bloqueio na estrada, agora. Rapaz me deixou apavorado. O que estava ocorrendo? Tem algo errado aqui, eu murmurei, e Paulo concordou. O tempo estava passando e a situação só ficava mais tensa. Devia ser nossa vez de agir. De repente, com um barulho ensurdecedor, algo atravessou a estrada do nada. Uma sombra enorme se aproximou, vindo na nossa direção. Vi um caminhão, mas não era qualquer um. O arranhão na chapa, os pneus direitos e um vidro quebrado. Era um caminhão que sempre via nas paradas. Mas o que ele estava fazendo aqui? Antes que tivesse a chance de pensar mais, a cabana da van se abriu e vi um grupo de homens se apressando para sair. Eles usavam coletes escuros, com um ar definido de quem sabia o que estava fazendo. Meu coração estourou. Eu estava sendo puxado por um jogo muito mais perigoso do que qualquer coisa que já conheci. Caminhoneiros, fiquem longe! Um deles gritou. Mas, ó rapaz, como eu podia fazer isso? O que mais poderia ser revelado? Olhei para a Ana Clara, que estava sem saber o que fazer, e rezei só para que tudo acabasse logo. Mas não acabou. A tensão estava elevada, lembrando de algo bem mais terrível. O motivo pelo qual aquele caminhão tinha chegado ali. Era de se temer. A verdade por trás dos acidentes. Peraí. Então realmente algo estava se desenrolando nesse emaranhado de estradas. E promessas não cumpridas. E meu amigo, o que poderia ser, ainda estava por vir. Você sente essa adrenalina? O que vai acontecer agora? Quem são aqueles homens? O que eles querem? As respostas estavam próximas, mas não me deixariam em paz tão cedo. As coisas estavam esquisitas naquelas horas. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, e eu sentia o peso da tensão como um caminhão carregado. Olhei para Paulo. Ele estava tão confuso quanto eu. O que esses caras querem? Perguntei, cerceado por um medo que balançava no meu estômago. E o que estava acontecendo com Dona Zira e sua neta? Antes que o caos pudesse se dissipar, uma sombra se destacou entre a fumaça do acidente. Uma figura alta com um casaco escuro, cara fechada. Era um desses caras de terno que não deveriam estar ali. Precisamos saber o que vocês viram. Ele disparou, sua voz cortante como uma faca. A mão dele se movia, indicando os outros caminhoneiros. Todos parecendo tão apreensivos quanto eu. Uma sensação de urgência tomou conta de mim. A estrada, que costumava ser um caminho simples, se tornava um labirinto de mistérios. O motorista está se recuperando, mas o que mais está acontecendo? Eu não sei. As sirenes ainda ecoavam e mesmo com a confusão, eu sentia o meu coração acelerando em um compasso de nervosismo. Mas foi como se o tempo parasse quando uma luz forte iluminou o local. Um feixe vermelho cortou a escuridão da estrada. Era um helicóptero, pairando sobre nós. Que porra é essa? Murmurei. A sensação ruim mandou uma corrente elétrica pela minha espinha. O que estava acontecendo? Esse não era um acidente qualquer. Os policiais estavam nervosos.
A expressão deles era de desespero. O homem de terno insistiu. Tem algo maior em jogo. Precisamos investigar rápido. Ele olhou para mim. Você, caminhoneiro, pode ajudar? Fiquei pensando. A estrada estava cheia de perguntas sem resposta. E a única certeza que eu tinha era que essa viagem havia virado um pesadelo. A ideia de ajudar, contudo, me deixou ainda mais tenso. Claro, qualquer coisa para parar essa confusão, falei, tentando esconder o aperto no peito. Então um barulho ensurdecedor. O caminhão tombado começou a pegar fogo. As labaredas dançavam, iluminando a cena caótica. O motorista! Alguém gritou. Eu olhei para trás e vi Paulo puxando um dos socorristas para longe. Vamos sair daqui, a gente não pode ficar. E era verdade. O calor dos incêndios começava a incomodar, e a adrenalina bombava em cada célula do meu corpo. Fui para perto do helicóptero e vi uma mulher dentro. Ela tinha uma expressão confusa no rosto. É a Ana Clara? Pensei. Algo dentro de mim estremeceu. O que ela estava fazendo ali? Por que ninguém falado nada sobre ela? O mundo parecia girar ao meu redor e eu me sentia perdido. Então, nesse momento de desespero, algo brilhou ao chão. Um dispositivo. Eu me agachei e peguei. Era um rádio, mas não era qualquer rádio. Era uma frequência de comunicação que abria um novo mundo sombrio. As palavras que fluíam dali parecia ser algo muito mais sério. Não era só um acidente de caminhão. Era uma teia de contrabando, uma rede que envolvia todos nós. O medo cresceu. Ei, o que você encontrou? Gritou o homem de terno, puxando-me de volta para a realidade. O pânico começou a subir pele acima e eu sabia que a estrada que antes conhecia estava se transformando. Durante toda a minha vida de caminhoneiro, sempre pensei que era um simples transportador, mas agora estava no meio de algo maior, algo que poderia mudar tudo o que eu achava que sabia. O que mais estava escondido nessa estrada? As perguntas se multiplicaram. Àquela altura, já não sabia em quem confiar. E com o barulho crescente da sirene e o fogo se espalhando, tudo começou a ficar muito sombrio. Eu não estava apenas dirigindo um caminhão. Eu estava preso em uma trama que poderia custar minha vida e talvez a de muitos outros. O que ia acontecer agora? Esse mistério parecia ter muitas camadas. E eu batia na porta da verdade. E a estrada, ela guardava mais segredos do que eu poderia imaginar. O caos tinha se acalmado, mas a tensão ainda pairava no ar. O cheiro do diesel queimado misturava-se com o ar pesado da noite. Olhei ao redor e vi o motorista ferido sendo levado para a van. E Ana Clara, tremendo, mas agora com um semblante de esperança. O médico, que antes estava desesperado, parecia ter recobrado a calma. E a presença do helicóptero fez a adrenalina correr nas veias de todos ali. Esse é o momento, pensei, enquanto me afastava mais da confusão. Tinha uma certeza dentro de mim que eu precisava explicar tudo o que havia presenciado. Respirei profundamente e tentei focar nos rostos daquelas pessoas que agora estavam tão entrelaçados na minha vida. O homem de terno, com o olhar firme, se aproximou e disse: Você viu algo importante. Esse acidente não foi acidental. Precisamos da sua ajuda. A seriedade na voz dele calou fundo. Não era só um caminhão capotando. Era parte de algo muito maior. E ali, naquela madrugada fria, entendi que as promessas começam com ações. Eu só sou um caminhoneiro, murmurei.
a voz tremida, mas firme. O que posso fazer para ajudar? Ele me lançou um olhar penetrante, como se visse através de mim. Nos diga tudo. A estrada fala, Mauro. Precisamos entender o que ela está tentando nos mostrar. As palavras dele ecoaram na minha mente. O que mais eu havia ignorado ao longo dos anos rodando por essas estradas? A conexão com Dona Azira, o pano bordado, e agora Ana Clara. Eram laços que não poderiam ser quebrados. A decisão estava tomada. Eu ajudo, afirmava, e com isso, um peso foi levantado do meu peito. Quando as luzes do helicóptero começaram a sair, vi a figura da mulher misteriosa se afastando, parecendo quase flutuar. Aquelas luzes refletiam em seu rosto como se ela tivesse saindo de um livro que era profundamente familiar. O que exatamente acontecia ali? Essa estrada, ela guarda mais segredos do que eu poderia imaginar, pensei. A multidão ao redor começou a se dispersar. Aqueles momentos estavam mudando não só a mim, mas a todos que ali estavam. Um caminhoneiro, todos nós, sempre à espera de algo mais. De repente, um sentimento de esperança brotou dentro de mim. O que parecia um fim, agora se tornava um novo começo. Acompanhei os policiais e o homem de terno. Fui chamado a depor. O que vi era só a ponta do iceberg, e a verdade ainda estava escondida nas sombras. Precisamos entender o que se passa nessa rede de contrabando, gritou um deles, e eu assenti. A velocidade da vida na estrada não teria fim. Com a adrenalina ainda fresca, olhei uma última vez para o local do acidente. Ana Clara me olhou com gratidão e uma pitada de alívio. Dona Azira, onde quer que estivesse, sabia que a promessa dela poderia ser cumprida. Enquanto caminhava para longe da cena, percebi que essas estradas nunca mais seriam as mesmas. E quem eu era como caminhoneiro também mudaria. O infinito estava diante de mim, cheio de novas promessas, esperanças e mistérios. Querido amigo, se você chegou até aqui, preciso que você faça uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Esmague esse botão de like agora. Deixe seu comentário, sua reação e teoria sobre esse final emocionante. Vamos inundar a seção de comentários juntos. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. A estrada é longa, meus amigos. E a história nunca acaba.